Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como estão vocês? Hoje vamos ter uma conversinha para a gente trocar umas ideias sobre a temática Minhas Palavras Não Passarão, da Gênese, aonde focaremos Mateus, nos capítulos 15, versículos de 12 a 14, e Mateus, capítulo 24, versículo 35. Esta é uma tarefinha que estamos fazendo em prol da divulgação do Espiritismo para atender uma solicitação amiga do Núcleo Espírita Alta de Souza, em Recife. Portanto, vamos agora nos ligarmos a Jesus para que Ele possa nos enviar aquilo que nós precisamos tanto, que é a intuição, a assistência dos bons espíritos, que peço, venham em nosso socorro, a fim de nos amparar nestas breves palavras. Vamos fechar os nossos olhos e também, junto a vocês, fazer esta oração que vem do coração. Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por nos dar atividades que venham a nos fazer ser úteis. Agradecida por esta condição, que possamos, Senhor, realmente trazer a todos aqueles que nos escutem Tua paz, Tua serenidade, mas, acima de tudo, Senhor, a compreensão para aquilo que nós vamos expor. Ficamos aqui, então, Senhor, ao vosso dispor, a fim de que aqueles que veem Teu nome possam nos amparar nesses momentos em que tanto precisamos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muita paz no coração e vamos conversar sobre o que teremos neste assunto. Como nós havíamos falado, hoje a nossa temática está no livro A Gênese. A Gênese é uma das 5 obras da codificação do Espiritismo e é um livro que é muito conhecido, estudado e nos proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse global, abordados de uma forma lógica, racional, reveladora. Essa obra divide-se em 3 partes. Na primeira parte, é analisada a origem do planeta Terra de uma forma muito coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Na segunda parte é abordada a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e fatos extraordinários que são contidos no Evangelho. E na terceira, o enfoque são as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que vai marcar um novo tempo com práticas de justiça, de paz, de fraternidade. Então, hoje nós iremos abordar, dentro da terceira parte, o capítulo 17. Nós queremos informá-los que todo o decorrer de nossa palestra será em cima daqueles capítulos de Mateus que nós falávamos no início, porque houve uma conversa do Cristo com alguns fariseus em que foi abordado aquelas questões de lavar as mãos, de honrar pai e mãe. E ao final deste capítulo, então, é que o Cristo nos traz uma profundidade a respeito daqueles acontecimentos.
né? Eu não sei se vocês recordam, mas aquela questão das mãos, havia todo um ritual naquela época. E por conta desse ritual é que eles diziam que era preciso banhar as mãos antes das refeições. E era mais ou menos assim, banhavam as mãos 2 vezes até os pulsos. Na primeira eram retiradas impurezas e na segunda lavada de mão, as gotículas que ficavam residuais, que seriam contaminadas, né? Depois eles erguiam as mãos até secarem. Na realidade era uma mera tradição dos antigos, mas eles tornaram disso uma prática formal que devia se observar com rigor. Então, aquela questão das mãos, a gente poderia até dizer assim, mas é necessário mesmo lavar as mãos, é muito salutar, porque as mãos são repositórios de bactérias, só que ali não era essa a intenção, porque até mesmo não havia a mínima noção sobre a existência de micro-organismos, como nós já conhecemos hoje. Então, como era uma prática forçosa para que se observasse algo exterior dentro da própria religião, quando não havia água ou escassez de água, eles faziam a substituição com areia. Então, não havia esse aspecto da higiene. E considerando que o Cristo era muito vigiado, ele era muito vigiado, por conta da sua forma de apresentar as coisas. Eles ficavam muito cismados com tudo aquilo. Então, frequentemente, aproximavam-se escribas, fariseus, que eram enviados pelas autoridades de Jerusalém, a fim de vigiar as ações do Cristo. Jesus operava prodígios, transmitia ensinamentos que contrariavam toda aquela orientação de Moisés. Então era preciso tomar muito cuidado. Aquele Galileu, que muitas vezes alguns julgavam Messias, poderia subverter toda a ordem religiosa. Acompanhavam todos os seus passos naquele ministério da Galiléia, mas constataram uma falta gravíssima, que era essa. Os discípulos do Nazareno não se submetiam ao ritual das mãos. Talvez até pudesse lavá-las, mas de uma forma muito superficial, sem cumprir nenhum preceito. Quer dizer, tantos assuntos importantes, tantas lições a aprender com o mensageiro divino, e eis pessoas que estavam mais preocupadas com formalidades do que com assuntos mais profundos. Então ali eles vieram acusar o Cristo, que estava sendo transgredido todas as tradições dos mais velhos, porque eles não lavavam as mãos enquanto comiam. E assim era toda a decorrência daquelas práticas. Os fariseus, os escribas, que viriam a ser chamados depois como doutores da lei, eles usavam bastante isso. Se então tivesse um problema na comunidade em virtude de algum comportamento pecaminoso ou alguma inobservância daqueles textos sagrados, ele realizava um culto bem especial para que todos os pecados dos fiéis fossem transferidos para aquilo que era chamado de bode expiatório. Até hoje nós conhecemos assim. O bode era imolado. E aí vem a expressão bode expiatório, que é quando se pretende arranjar um inocente para pagar todas as culpas alheias. Então, todas aquelas práticas eram muito rigorosas, com culto, com cerimônias, eram inimigos de inovações. Então, as inovações poderiam afetar com grande severidade todos os seus princípios. E, por conta disso, eles também exerciam uma grande influência sobre aquele povo, por causa desse rigor de observar as práticas exteriores. Então, a religião era um meio de possuir poder. Portanto, esta religação ou religião ou forma de proceder, de cultuar a sua
de trazer sua consciência limpa era muito comum entre eles. Julgavam que apenas comparecer à sinagoga, efetuar sacrifícios animais, oferecer o dízimo, cumprir as disciplinas do culto, respeitar o sábado, jejuar e observar outras práticas formais, era suficiente para se ter a consciência tranquila e merecer todas as graças de Jeová. E então, os judeus haviam desprezado esses verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem apenas à prática de regulamentos que os homens tinham estatuído. A substância do ensino era muito simples, mas terminou desaparecendo por conta desta complicação, desta forma. Então, portanto, eles começavam a odiar o Cristo, porque naquela citação de honrai a teu pai e a tua mãe, que fazia parte da lei para o amparo material dos pais, eles burlavam, alegando que todo o dinheiro que davam ali ao Senhor, Deus, a Jeová, no caso, nos templos, já era o cumprimento da lei. Então, uma vez que assim procedessem, o Senhor cuidaria deles. E Jesus terminou os desmascarando com essas suas palavras. Então, acostumaram-se e deixaram registrado que realmente é muito mais fácil praticar atos externos, rituais, do que fazer um trabalho interior. Muito mais fácil. Então, a valorização dessas práticas exteriores, dessas adorações e tudo, eram muito visíveis, mais fáceis de serem percebidas e de serem cumpridas. Então, lavar as mãos era um preceito muito mais fácil também do que limpar o coração. E foi quando Cristo trouxe a célebre frase: este povo me honra com os lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. E aí, em Mateus ficou registrado que toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Referia-se a tudo, os usos, os costumes, hábitos, leis que não estivessem e estiverem de acordo com a sua lei, o bem. Afinal de contas, tudo que traz prejuízo a alguém, que não beneficia, que não foi criado por Deus, mas se constitui de regimentos de homens que são egoístas, orgulhosos, imperfeitos, que se julgam poderosos, vão desaparecer da humanidade regenerada, que está inclusive se aproximando esses tempos. Então, por quê? Porque arrancada será, porque ela ficará na história. Para que servirá uma planta que não produz? Jesus usava muito essa figura, o símbolo da árvore que dá bons frutos. Para que servirá uma árvore que não se propõe a fazer o que é necessário que se faça? Para que servirá rituais, práticas externas, se elas apenas estão circunscritas ao que está por trás do homem que intenciona propor isso para o povo? O que poderá fazer esses sinais exteriores com referência à ética, com referência a trazer homens de bem? Então, Kardec nos diz que toda aquela religião que não conduz o homem a Deus, em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou ela é falsa ou está falseada em seu princípio. Então, se ela não põe obstáculos a que se cometa assassinatos, adultérios, fraudes, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Esse tipo de movimentação não faz homens de bem.
fazem fanáticos, constroem ainda ou alongam a primitividade do homem, mas não fazem homens de bem. Porque a realização do homem de bem, ela é interna, ela não é externa. Nós não vimos nenhuma passagem dessa no Evangelho em que a proposta seja a prática exterior que me leve a uma felicidade fictícia, ilusória, transitória. Porque, afinal de contas, somos espíritos e estamos uma temporada aqui. Então, esta temporada, ela nos serve para organizarmos interiormente esta movimentação de nos iluminar. Como diz Joana de Ângeles, nós somos sombra, mas nós somos luz. As sombras são alguns escaninhos da mente, da nossa mente, do nosso ser, que estão obscuros, ou que nós realizamos em atos externos, mas atos externos correspondem a situações internas. Então, o que está em nós, o que nós criamos mentalmente, como diz Joana, somos escravos da nossa mente, agiremos assim. Então, a proposta do Cristo é uma proposta de muita profundidade. Não é para o homem apenas no momento, mas nos servirá para o momento. Mas é algo que vai ser trabalhado para que, em consequências, um dia sejamos anjos. Porque nós somos espíritos, não morremos. Carregamos a nós e as nossas experiências. Então, como vamos acreditar que a proposta do Cristo é apenas para um momento e continuarmos sendo do jeito que somos? Então, enquanto a humanidade não estiver ainda ciente do nosso destino, do destino do espírito, do ser, tudo que o Pai não plantou, não carregaremos, ficará aqui. Não é um castigo, não é um castigo. Não é um castigo porque o Pai não castiga, Ele nos educa. A própria reencarnação é um processo de depuração e de reeducação para nos tornarmos puros. A expiação é o mergulho interior para que possamos tracejar a nossa vida com mais pureza, retirando o que sobra deste ser imortal. Então, a religião é para que nós que a buscamos aquilo que possa nos fazer refletir de que eu posso aproveitar o que a vida me oferece, mas tenho necessidade de ser estimulado e tenho de também fazer este estímulo, fazer com que este autoencontro seja corriqueiro, estimulando-nos à virtude e ao bem, não para vivermos de aparência, porque seremos então hipócritas. É claro que essas são as palavras de Jesus. É claro que alguns buscam a religião quase que numa vontade de exercer poder. Tanto que, como estamos ainda nesse processo de anestesiados pela própria matéria, de não sabermos ainda o que buscamos, ou queremos ir ao encontro do divino, mas com essas práticas exteriores não chegaremos muito fácil, não. Haverá muito sofrimento. Porque a nossa tendência ainda é de mascarar o ego, de corromper essas atividades sem nem perceber. Mas esses formalismos, essas práticas fazem isto acontecer, porque nós somos frágeis, diria Jesus a Pedro. O homem é muito mais frágil do que mau. E essa fragilidade é que nos torna cegos. Como ele bem o disse, naquele versículo 12, 14 do capítulo 15 de Mateus,
na sua finalização, ele diz: deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz a outro, caem ambos no fosso. Aí está a consequência. Já imaginaram o que é um cego guiar outro cego? É uma figuração impossível. Porque se a gente perceber o que é que acontece com um cego quando ele caminha sem um guia? Tropeça aqui, tomba ali, cai acolá, esbarra, fere-se, até que uma alma caridosa o tome pela mão e o conduza até a casa, ou até o seu destino. Agora imagine isso na figuração de um cego de espírito. O que pode acontecer se nós que já somos cegos formos guiados por outro cego? Cairemos no fosso. A figuração que o Cristo nos deixou foi perfeita. Então, a cegueira espiritual é uma das piores que existem, porque, além de tudo, como buscar o que nós não vemos? Acontece isso e aconteceu, nós vamos aqui trazer para que a gente converse sobre isso, a história de Ananias. Ananias, ele era sapateiro e em Emaús. E aí ficou registrado de que quando Lucas registrou no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos a visita de Ananias a Saulo de Tarso, que se encontrava cego, sozinho, tateando, buscando. Essa parte que consta em Atos dos Apóstolos, ou também no livro Paulo e Estevão, eu indico que vocês o leiam, porque ali está cristianismo puro. E Emmanuel realmente traz-nos todos os detalhes que nós nem imaginamos. É narrado que Saulo de Tarso, quando se deparou com o Cristo na estrada de Damasco, e o Cristo o encaminha para uma pousada, e Ananias foi procurá-lo nesta pousada. É narrado pelo hospedeiro que um velhinho de semblante calmo, afetuoso, sorriso generoso, estava procurando. E quando Paulo então se deu conta que ainda era Saulo, era Ananias, aquele que ele tinha ódio, porque ele havia convertido Abigail. Ele sentia um ódio tremendo de Ananias, queria destroçá-lo, porque, ao seu entender, aquele homem havia lhe roubado a noiva querida, que já estava com outras ideias, fazendo-a inclusive amar carpinteiro. Afinal de contas, Saulo era muito orgulhoso. Então, quando o Cristo apareceu a Ananias e disse-lhe para procurar Saulo de Tarso naquela hospedaria, para ele era uma revelação que o abalava, esse tipo de condução do Cristo até aquele homem, porque era a ovelha perseguida, vinha então buscar aquele lobo voraz. Já imaginaram essa situação? A gente tem medo de fazer as pazes com as pessoas que a gente diz amar. A gente põe obstáculos, às vezes, a uma reconciliação, a um entendimento, porque não conseguimos trocar ideias por conta de orgulho, por conta de vaidade, por conta de querermos olhar a nós mesmos como se fôssemos a pessoa mais importante de uma situação. Imaginem
a autoiluminação deste homem. Um simples homem do povo. Quem era este homem? Emmanuel descreve que é na sua simplicidade, na sua função. Gente, a nossa função também, vamos abrir um parênteses aqui. O que é que nós realizamos em nossa vida? Temos a nossa função, somos médicos, somos enfermeiros, somos professores, somos domésticas, somos lavadeiras. Como exercemos a nossa profissão? Alguns buscam a profissão que possa mais lhe ressaltar o ego. Na realidade, a função na área técnica, na área em que você conhece, ela lhe trará benefícios a partir do momento em que você adentrar nela. Você aprenderá com ela. Isso de pessoa para pessoa é claro que vai variar. Mas aquele que sabe para que serve a reencarnação, ele sabe exatamente o que está fazendo ali. Então não vai ser simplesmente porque um homem braçal ele é inferior ao outro que tem um trabalho que pensa. Ambos são importantes. E o que estamos dizendo é uma coisa muito prática e observada durante a nossa vida. Conheci há pouco uma jornalista que é desempregada, faz faxinas nas casas das pessoas. Que espírito é esse? Que nos ensina que a humildade não está exatamente em frequentar templos religiosos, mas naquilo que nós realizamos, todo o bem que devamos fazer, na utilidade dos nossos talentos. Mas quantos talentos nós temos? Será que às vezes não queremos ter um talento porque é melhor que se diga que se tem aquele talento? O quanto nós queremos aprender verdadeiramente? Fazer o bem não é preciso que se construa o perfeito, porque o perfeito não existe aqui na Terra, só o Cristo. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, ser imperfeito é uma condição de todos nós, porque estamos nesse processo evolutivo. Ser imperfeito não é exatamente ser defeituoso, ser especial. Especial é aquele que se esforça. Por isso que o lema do Espiritismo é que sejamos melhores a cada dia que passa. Por que esperar pelo amanhã? Que amanhã é esse? Será que eu estou enxergando verdadeiramente este amanhã, se eu mesmo não sei o que faço hoje, ou às vezes sei, mas não quero fazer hoje e fico adiando este despertar de sublimes virtudes que eu tenho, que nós temos em potencial. Eu adoro falar de Thomas Edison, que construiu a nossa lâmpada. Acho perfeita, perfeita, olha a palavra, perfeita para mim. Este tipo de situação em que ele se encontrava. Eu li um dia desses que ele trazia, ao tentar construir, inventar a lâmpada, quando ele já tinha errado 750 vezes, o rapaz que o ajudava disse: Senhor Edison, vamos parar por aqui, nós já erramos 750 vezes, não tem como chegar lá. E ele lhe deu uma advertência e disse: epa, nós erramos 750 vezes, nós já sabemos os caminhos que não devemos tomar. Vamos continuar, vamos jogar fora toda essa experiência? Aí está. Agora, o que queremos enxergar em nós se somos cegos? O que desejamos realizar em nós e às vezes nos outros, se nem enxergamos em nós mesmos a nossa necessidade? Será necessário levar, conduzir
a outros cegos se nós também o somos? Será que nosso papel é este de poder, de controlar ou de nos amparar? Se olharmos os dias atuais, quanto amparo há no ar? Nós vimos pessoas na pandemia saindo de suas casas, cumprindo tudo à regra, mas também ajudando, colaborando com aqueles mais simples que não conseguem ter seus empregos, levando um pouco do que lhes sobra, convidando a outros para ajudar aqueles que menos têm. Esses seriam cegos? Ou ao menos não estão com um óculos para enxergar um pouco melhor, um pouco mais além do que a sua própria vida? Então, meus queridos e queridas, quando Paulo de Tarso é decapitado, quem vem recebê-lo no além-túmulo? Ananias, Abigail e Estevão. E sabe o que é que ele lhe diz? Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos a serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Meus queridos, a vida espiritual acolherá os que veem, enxergaremos ou não as belezas da vida. Afinal de contas, o Cristo veio nos acordar, nos despertar, ao menos nos dizer algo para que possamos ver. Já imaginaram a pessoa que passa a vida inteira restrita a si próprio, a viver uma vida egóica, um cego conduzindo outro cego, no despertar além túmulo, o que acontecerá para esta pessoa? Quais as barreiras que ele irá transpor? O que acontecerá a este espírito ao se ver num mundo completamente estranho? Sim, é claro, estamos todos na mesma escola, mas em diferentes cursos. Então, afinal de contas, as escamas caíram dos olhos de Saulo. Naquela representação física, proposital, para que pudéssemos talvez questionar tudo isso e enxergar o que o Cristo representa. Afinal de contas, ele foi enviado para nos transmitir as palavras, em palavras, na sua autoridade moral, a construção do novo reino. Porque o que nós temos de veiculação, de comunicação, a primeira coisa, possivelmente, sejam as palavras. E desde longas datas foi registrado que ele chegaria. Então, todo um manancial de informações, inclusive o próprio Mateus, nas suas citações, ele trouxe-nos várias revelações do Velho Testamento para demonstrar que a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra não estava sendo obedecida por um improviso ou muito menos um acaso, mas era um cumprimento fiel de um planejamento superior de Deus, que Jesus traria e nos chegaria com a colaboração daqueles que participariam do mais importante evento planetário. Quando João Batista estava no Rio Jordão, batizando a tantos, de repente chega aquele homem e ele disse, profetizando para que ficasse registrado para todos nós, eu batizo com água, mas no meio de vós está esse quem vós ainda não conheceis. Esse que vem depois de mim,
e eu não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Isso quem nos traz é João Evangelista, capítulo 2, versículo 26 e 27. E também João nos diz assim mesmo: quem vem do alto está acima de todos. Quem é da terra e fala da terra. Quem vem do céu testemunha isto, o que viu e ouviu. Isso é muito interessante. A testemunha do Cristo viu e ouviu. Haroldo Dutra fala numa palestra dele sobre o Cristo com referência a ser, caminho, verdade e vida, com uma propriedade, com uma sensibilidade, com um conhecimento extraordinário. E ele nos diz na parte da verdade que o Cristo, quando se diz a verdade, não é porque ele leu nos livros, não. O Cristo traz-nos a verdade porque ele viu e ouviu. Nós é que lemos, nós é que precisamos do livro, do conhecimento trazido em diversas circunstâncias, trazida pelos espíritos superiores ou não. E aí, às vezes, a gente pega aquele livro e fala assim, olha aqui, viu? É claro que é necessário para conversarmos, discutirmos aquelas ideias, mas o Cristo não. Haroldo Dutra diz que quando ele fala, por exemplo, há muitas moradas na casa do meu pai, o Cristo viu as moradas. Então, ele vem nos dizer o que ele viu. Então, ser aquele que vem de cima, que está acima de todos nós, é este, que viu e ouviu e vem nos dar notícia. Por isso que o nome do projeto é Boa Nova. As primícias do reino. E considerando ser verdade, o intermediário, o guia e modelo que nós tanto precisamos, que o Espiritismo nos dá esta meta, este entendimento de que ele é guia e modelo da humanidade, não mais outro. As palavras do Cristo, então, têm um valor permanente. Na hora em que busquemos esse entendimento, busquemos esses estudos, para julgar as diversas propostas da vida que o mundo nos apresenta. Então, é por isso que ele, na temática de hoje, em Mateus 24, 35, Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vejam a seriedade dessa afirmação, porque no mundo tudo passa, tudo se transforma. Filosofias, as grandes questões da humanidade, quem somos, para que serve, o que há, o que fazer. As ciências mudam seus paradigmas e nós, em nossas religiões também, sofremos e sofreremos o imperativo da própria evolução, porque algumas verdades ficaram perdidas nas expressões do ontem. Hoje já não tem validade, porque havia interesses transitórios. Haviam situações para que aquelas verdades fossem colocadas. Tinham cunho sério, mas o próprio homem que se transforma, que se modifica, porque nós estamos num processo adentrando a lei divina, que é a lei do progresso, que gradativamente nós vamos tendo ampliação de nossas faculdades também. Mas as máximas de Jesus permanecem de pé, porque são conceitos que refletem todas as leis divinas, leis essas que são imutáveis no universo. Serão verdadeiras em todos os tempos, desde ontem como hoje para amanhã. Por isso que as palavras de Jesus não passarão, porque será eterno todo este código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno, como diz Emmanuel.
são luzes para o espírito imortal. Portanto, se uma só e única é a verdade, não pode achar-se contida em algumas afirmações ou projeções contrárias. O procedimento contrário àquilo que ele deixou é um posicionamento contra o Cristo. É contra o Cristo, óbvio. Se Jesus não pretendeu imprimir nenhum duplo sentido às suas palavras, mas se uns consideram verdadeiro e outros não, é impossível estas dualidades atribuídas ao Cristo, porém aos homens. Então, o que não vai passar é este verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que vai passar é o que os homens construíram sobre este sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Pensemos nisso, pensemos. Porque ele trouxe-nos, acima de tudo, o consolo da nossa vida perpétua, o nosso caminhar. Então, se aqueles que não veem, como podem indicar caminhos, o caminho do Cristo? Se eles mesmos não enxergam para onde vão, não sabem se conduzir, não sabem cumprir com os seus papéis. Então, é necessário entender que a lei de Deus está na consciência, mas eles não sabem usá-la, ou não querem usá-la, ou não sabem como usá-la, porque ficaram tão arraigados, nós ficamos tão arraigados a essas práticas exteriores que, quando é para libertar o pensamento, quando é para aceitar as pessoas como elas são, nós ficamos restritos ainda a alguns sinais exteriores. Não sabemos nem amar os nossos amores, porque a imposição do que é externo é tão forte que até as nossas festividades são completamente, dos próprios cristãos, são completamente divorciadas de um sentido mais profundo. E para ser profundo não há necessidade de ser místico, apenas amar, aceitar as pessoas como elas são, às vezes discriminados na própria família. Rompemos com alguns princípios internos para só e simplesmente atender ao que é externo. E isso faz sofrer. Isso faz nos aprofundarmos em nossa cegueira com relação ao nosso papel na Terra, ao nosso princípio renovador e àquele que nós seguimos. E às vezes nos defrontamos a buscar o Cristo para as nossas sombras e a condução ainda é muito externa, por isso que sofremos tanto. Ele usou de doçura em algumas situações, em outras de energia, mas sempre tranquilo. Seu verbo era sempre colocado a serviço do bem. Ajudou Maria de Magdala quando estava totalmente atenazada com os obsessores, libertou-a daquele magnetismo em que ela se encontrava e só com a sua posição, com a sua fala, afastou aqueles verdugos cruéis da erraticidade inferior, amparando-os neste amor. Conseguiu trazer com seu verbo elucidações a tantos homens, a Pedro, que às vezes oscilava entre influências espirituais negativas e superiores. Falou no Sermão do Monte de uma forma poética, inclusive, porque a palavra também era cantada por aqueles homens, trouxe
tantas ideias diferentes, inverteu aquele convencional e que era aceito sem ninguém nunca discutir e exaltava a vítima inocente, ao invés daqueles triunfadores arbitrários. Exaltava aqueles que buscavam a justiça, eram marginalizados com referência à verdade, e isso ele o fazia em desconsideração, às vezes, até por aqueles que eram fartos e, ao mesmo tempo, ociosos, que dilapidavam todos os dons da vida. Então, Jesus é a personalidade histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério foi feito de humanização, erguendo-nos do nosso instinto para a razão, para daí então seguirmos para a angelitude. E igualmente ele é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca nos colocou Deus de forma distante, ao contrário, deu-lhe o nome de Pai, para que o entendêssemos como próximo, como cuidador de todos nós, como o criador de todos nós. Reformulou todos aqueles conceitos de Moisés, atualizando-o de uma forma mais abrangente, porque a vida é abrangente. E ele dizia: ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. Então, Jesus é a grande lição de vida que nós precisamos sorver do Evangelho como um convite ao homem que deve se edificar. Então, as suas palavras não passarão, jamais passarão, porque é o que ficará conosco. Portanto, ele não criou nenhum sistema ou uma doutrina cheia de regulamentos, não. Ele abriu-nos a condição de se tornar o nosso modelo para que o homem pudesse se humanizar-se, adquirindo uma expressão superior de vida. Então, após todos esses exemplos, aqueles homens que o seguiram se tornaram humildes, simples, fortes na sua perenidade espiritual. Por isso, não é importante apenas alguém se dizer que crer em Jesus, confessar-se como crendo em Jesus, mas em imitá-lo. Em razão do que ele representa, do que ele inspira, do que ele nos trouxe, e observando toda a sua passagem entre as criaturas, quando o seu apostolado sempre foi de amor e mostrado através dos seus efeitos. O homem de hoje necessita ouvir Jesus de fato, sentir que os seus exemplos vêm da sua história e aí provocarmos uma espécie de ressuscitamento com referência ao que nós somos, procurando fazer conforme ele deixou-nos de realizações, para nos libertar dessas paixões que nos constringem, que nos deixam remanescentes de egoísmo, para nos libertar de nossa natureza animal, transformando esta realidade espiritual. Pois é, e Caiba Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos diz o seguinte, que a tendência é que nós vejamos o homem religioso, o perfil deste homem que vai habitar a terra, que até então será transformada por essa consideração de mundo de regeneração, de processo de regeneração. Esse religioso não será mais escravo do culto que ele repete maquinalmente, mas vai ser aquele que vai estudar, que vai buscar compreender todas as revelações que foram transmitidas aos homens. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no prefácio, ele nos aconselha. O cristianismo é uma doutrina que precisa ser apreendida e ser sentida.
Estuda-se a sua ética mais com o coração do que com a inteligência. Aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos e postulados. Essa é uma afirmativa seríssima. Vejam como é exposto aí, de uma forma subjetiva. É muito fácil aprender nos livros, muito difícil sentir, reformar a emoção, o que vem da alma, o que vem do ser, porque requer muito esforço. Por isso que este homem do futuro vai ter mais consciência do que necessita, porque vai sentindo em si mesmo que esses cultos externos não atendem ao consolo do que ele precisa. Não lhe chega no acolhimento, no entendimento da vida. Não lhe chega a atender aquilo que é preciso para viver bem entre todos, sentir o que é necessário sentir. Como dizia um cantor religioso, é preciso amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorria. E assim nós um dia seremos mais felizes. Embora para isso ainda temos etapas a vencer, sempre nos assegurando de que a sua mensagem é imorredora, que ela nos serve em toda ocasião, mesmo que ainda fragilizados na nossa condição humana, mesmo temerosos com o dia do amanhã, mesmo sem saber caminhar perante as incertezas, as pedras do caminho, a posição ardilosa de alguns, a condição ainda da nossa sociedade de ainda cultuar o bezerro de ouro. É por isso que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, continua e nos diz que a cristianização da humanidade ocorrerá após dolorosos processos de renovação social e moral. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Só depende de nós agora. Que sejamos estes, dando-nos as mãos, trabalhando-nos interiormente para fazer com que a nossa sociedade seja mais justa. Unamo-nos com os que estão à margem da sociedade, que ainda cultua atos externos, que se enclausura cada um em seu egoísmo, pensando só em si. Porque se nos depararmos com o Cristo, de repente ele pode nos perguntar: o que quer que eu te faça? Filha, filho, o que buscais? Na sua forma carinhosa de se apresentar, nos chamando de filhos, como Bezerra de Menezes também o faz. Meus queridos, nossa palavrinha de hoje foi essa. Desejo que tenha sido útil. Agradeço a atenção. Nos perdoem os equívocos, a forma de falar tão simples.
mas estamos também buscando este aperfeiçoamento, a fim de nos melhorarmos interiormente e conseguirmos nos unir para o alvorecer deste novo dia. Um beijo no coração e vamos fazer nossa prece. Mestre amado Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas orientações em nossas vidas, acolhendo a todos nós que aqui estamos neste planeta, como tuas ovelhas, amparando-nos em todos os momentos. Que sejamos, Senhor, aqueles que te seguem no esforço diário, corriqueiro, para suprimir essas imperfeições, mas sem nos atormentar. Fiéis a ti, Senhor, a tua direção, e como ovelhas desgarradas, obedecendo ao teu chamado, Senhor. Ampara-nos para que continuemos essa jornada, nossa jornada, da melhor forma possível. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos nós. Muita paz. Um beijo no coração.